Que o Cássio é um dos maiores ídolos do Corinthians, você já sabia. Mas você lembra como ele virou titular? Para entender a trajetória do Cássio, a gente primeiro tem que entender a trajetória de um outro goleiro que era o titular antes dele, o Júlio César. Aliás, o Júlio César criou uma relação sólida com o Corinthians, viu? Ele chegou no Parque São Jorge com apenas 15 anos de idade. Ele tinha sido visto num jogo pelo Guapira, um clube bem tradicional e amador da zona norte de São Paulo, e aí foi convidado a treinar no Corinthians. E passou por várias categorias na base do clube. Ele começou a se destacar em 2004, quando o Corinthians venceu a Copa São Paulo de Juniores, batendo São Paulo na final. O Júlio César era um dos poucos jogadores daquele time que ainda não tinham tido chance no time principal. Em 2005, veio o bicampeonato da Copinha e de novo o Júlio César foi destaque. Aí, em maio de 2005, ele teve a primeira chance no profissional. Era uma época em que ninguém conseguia se firmar no gol do Corinthians. Aí, o técnico, que era o Márcio Bittencourt, resolveu escalar o Júlio César, que tinha só 20 anos. E foi assim que ele estreou na vitória de virada sobre o Figueirense por 2-1 no Pacaembu, pelo Brasileirão, sem nenhuma culpa no gol do Michel Bastos pelo Figueirense. Bom, nos anos seguintes, o Júlio César teria pouquíssimas chances, porque o Felipe virou titular absoluto nesse período. Só que na pausa para a Copa do Mundo de 2010, o Felipe se desentendeu com a diretoria, rescindiu o contrato e foi embora. Durante as conversas com o Felipe, a diretoria se mexeu e trouxe o Aldo Bobadilla, que tinha sido reserva da seleção paraguaia na Copa da África do Sul. Obviamente, o Bobadilla chegou para ser titular absoluto. Acontece que o Júlio César estava pegando muito e assumiu como titular, a ponto de o Bobadilla ir embora depois de 5 meses, sem nem sequer ter estreado pelo Corinthians. É aquilo, vida de goleiro sempre tem altos e baixos, e no final de 2011 foi a vez do Júlio César começar a ser questionado. Por isso, para 2012, a diretoria decidiu contratar goleiros menos badalados para disputarem a posição. Um deles foi um tal de Cássio, que tinha saído do Grêmio e era reserva no PSV Eindhoven, da Holanda. Bom, ninguém botou muita fé nele. Por exemplo, o Flávio Prado, que é um jornalista experiente, conceituado, tinha um quadro na Jovem Pan em que ele fingia telefonar para os jogadores. Quantos jogos oficiais você fez, mais ou menos, jogando? Uns 30? Como é que todo mundo te conhece, cara? Eu tava achando que eu tava muito desatualizado e tal. Ah, tá bom, então agora eu fiquei mais tranquilo. Eu falei, cara, mas só eu não conheço o Cássio, pô? Pouquíssimas pessoas te viram, né? Tá querendo jogar, lógico, Tá certo, se você ficar como titular até o fim do ano, você faz mais jogos que você fez a vida inteira, né? Bom, Cássio lá na reserva, o Corinthians se classificou para as quartas de final do Paulistão, ainda com o Júlio César como titular. E aí, no dia 22 de abril de 2012, o Corinthians foi enfrentar a Ponte Preta em jogo único, mata-mata no Pacaembu. O time entrou em campo com o Júlio César no gol, Edenilson, Marquinhos, Leandro Castan e Fábio Santos, Ralf, Paulinho e Danilo, Jorge Henrique, Emerson e Liedson. O técnico era o Tite. A Ponte Preta veio com Bruno Fuso no gol, Guilherme, William Magrão, Ferron e Wendel, Cicinho, João Paulo Silva, Gerson e Renato Cajá, Caio e Roger, o técnico era o Gilson Kleina. E o dia de cão pro Júlio César começou logo aos 12 minutos. O zagueiro da Ponte Preta Magrão bateu falta de longe, o Júlio César falhou, deixou a bola entrar no canto direito, 1-0. Aos 33, ainda do primeiro tempo, o centroavante Roger desviou de primeiro um cruzamento da esquerda e fez 2-0 para a Ponte em pleno Pacaembu. Dessa vez, Júlio César não teve culpa. Aos 29 do segundo tempo, o William bateu cruzado e descontou pro Corinthians. Só que aos 44, o Rodrigo Pimpão fez 3-1 num contra-ataque e praticamente matou o jogo. O Alex, que entrou no segundo tempo, ainda descontou aos 45, mas não deu mais tempo para reagir. 3-2 e o Corinthians eliminado do Paulistão de 2012 em casa nas quartas de final. Aquela falha do Júlio César no primeiro gol custou caro para ele, viu? A torcida e a imprensa caíram matando. Por exemplo, a Folha de São Paulo manchetou um Ave César no caderno de esportes. E contou que Júlio César chorou no vestiário e recebeu o apoio da diretoria, do Tite, só que o Cássio, que não tinha nada com isso, vinha deixando boa impressão nos treinos. E aí não foi surpresa que o Júlio César fosse parar no banco de reservas. Na semana seguinte, veio o jogo com o Emelec pela Libertadores e um daqueles reservas contratados para fazer sombra teria uma chance no gol.
E foi assim que aquele sujeito enorme, de cabelos compridos, estreou na noite de 2 de maio de 2012, uma quarta-feira. Era a partida de ida das oitavas de final da Libertadores contra o Emelec no Equador. O Cássio foi bem e aí ganhou a posição de titular. O treinador de goleiros da época, o Mauri Lima, acompanhava o Cássio nos treinos e sabia mais do que todo mundo qual era o potencial dele. E o Mauri profetizou que o Cássio poderia virar um ídolo da Fiel. No jogo de volta, o Corinthians bateu o Emelec por 3-0 em casa e se classificou. Nas quartas de final da Libertadores, veio o primeiro ato de consagração do Cássio. Ele fez aquela defesa milagrosa contra o Vasco no Pacaembu. Se o Diego Souza faz aquele gol, o Corinthians muito provavelmente teria sido eliminado. Lamenta como um pênalti perdido. A arrancada do Diego, um desvio do Cássio e a bola vai para fora. No final, Paulinho fez de cabeça o gol que classificou o Corinthians para a semifinal da Libertadores e depois chegaria à final. Quando o Corinthians foi campeão da Libertadores, o Cássio tinha virado um jogador importante mesmo com pouco tempo de clube. E confirmou a profecia do Mauri Lima quando pegou tudo na final do Mundial contra o Chelsea. E o Júlio César, hein? Bom, ele, sem espaço, deixou o Corinthians em 2013. Antes de se aposentar, ele ainda jogou bastante por times como Náutico, Santa Cruz, Red Bull Brasil e Red Bull Bragantino. Já o Cássio confirmou a profecia e depois de mais de 10 anos como titular, virou um dos maiores ídolos da história do Corinthians, se não for o maior, isso antes de ir pro Cruzeiro. Para fechar, vai com tudo no like igual o Cássio foi naquela bola contra o Vasco.